Olá, pessoal. Vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde, do Chico Xavier. Notas breves. Não perca tempo. Não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Crê com fé. Fale com bondade. Não critique. Observe construindo. Estude sempre. Não se queixe. Plante alegria. Semeie a paz. Ajude sem exigências. Compreenda e beneficie. Perdoe quaisquer ofensas. Atenda à pontualidade. Conserve a consciência tranquila. Auxilie generosamente. Esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Aí, bom dia para todos nós. Aí o que ela vem trazendo para a gente procurar fazer o melhor ao nosso alcance. E o estudo de hoje é do Fonte Viva, a lição 22, que é a retribuição. Nós vamos encontrar em Mateus 19, 27. No Evangelho, é o jovem rico, que vai estar em Marcos 10, 17 a 30, e Lucas 18, 18 a 30. Aí, coincidentemente, parece até uma continuação do estudo do Valcir da semana passada, do Valdir da semana passada, que ele trouxe a parte dessa parábola do jovem rico. E aí, quando a gente vai no estudo e nas reflexões que a gente vai fazendo, aí nós vamos encontrar no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues, a editora Leal, no capítulo 7, na trajetória à liberdade, quando ainda não se sabe amar verdadeiramente, sempre se aguarda retribuição. O amor, porém, se basta a si mesmo. Preenche o coração de quem doa e vitaliza o daquele de quem é oferecido. Então, o amor, ele vai fazer o quê? Ele vai preencher o coração de quem doa e vai vitalizar o de quem recebe, né? De quem é oferecido. Então, essa é a passagem que a gente vai encontrar pelos caminhos de Jesus, pela psicografia de Divaldo e de Amélia Rodrigues. Então, a nossa gratidão a Divaldo e a Amélia Rodrigues por essas reflexões. E começa assim, Emmanuel. Emmanuel não, que está no Evangelho. Pedro disse: a nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Nós vamos encontrar em Mateus 19, 27. Então, Pedro, ele indaga de Jesus, depois dessa passagem do jovem rico, ele indaga de Jesus o que eles, os apóstolos que estão seguindo Jesus, o que eles vão receber, qual retribuição eles terão. E aí é uma pergunta que a gente também faz, nós aqui na Fraternidade Espírita e os nossos outros irmãos de outras denominações religiosas. O que nós vamos receber da gente estar aqui buscando o entendimento do Evangelho do Cristo? E aí Emmanuel vem trazer para a gente no estudo o quê? Ele fala assim do trigo. O que o trigo vai receber depois que ele está colhido e maduro? Aí ele traz para a gente que o trigo vai para o moinho para ser triturado. Então acaba que coloca a gente numa situação meio que, para a gente compreender, será que nós também vamos ser triturados? Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós sabemos aqui que, perdão se tem algum missionário, mas a maioria de nós somos terrícolas que temos débitos. E a gente está aqui para aprender. E a cada dia buscar
através da misericórdia divina, através da misericórdia de Deus, está melhorando um pouquinho a cada dia. Mas que nós vamos ter, sim, tribulações, momentos difíceis. Mas que com Jesus nós somos vitoriosos. Né? Então, aí é o que a gente precisa compreender. Quando a gente pede uma retribuição, quando Pedro fala com Jesus dessa retribuição, aí ele aguarda o momento certo, porque todo mundo ficava discutindo. Tipo, eu, André e a Estela, nos dava, todo mundo aí discutindo, não, nós estamos na fraternidade, o que nós vamos ganhar com isso? Da gente estar vindo participar na fraternidade. E aí Jesus escutava os discípulos tudo lá, e isso está no Boa Nova, no capítulo 22 do Boa Nova. Quer ver? Olha, o Boa Nova está aí, não está? O último aí de baixo. Ele está marcadinho aí no coisa, acho que é o capítulo 22. É o de cima. Isso. Ele está no capítulo 22, fala para nós qual que é, André, o título. Não é. Não, é o que está marcado mesmo. 23, o servo bom? Isso, 23, o servo bom. No capítulo 23, o servo bom. Quer ver? Escuta o que a André vai falar para a gente um pouco. A condenação das riquezas se firmará no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. De vez que, quando Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lado a entrega de todos os bens aos necessitados, Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Aí o que acontece? Quando ele traz para a gente esse servo bom, nós vamos ver que Tadeu, o que ele fazia? Ele achava que tinha que entregar todos os bens aos necessitados. E aí tinha essas contendas, porque viu como que Jesus falou de a dificuldade do jovem rico ou do rico entrar no reino dos céus. E, em verdade, Jesus não veio fazer miseráveis. Então, é o que nós precisamos compreender do uso daquilo que é material de trabalho que nós temos. Então, o que nós precisamos compreender é isso. Qual que é a recompensa? Se hoje eu estou passando numa situação de privações, é porque eu necessito dessa experiência de privação. Se a Luz Dalva tem como tem bastante dinheiro, e esse dinheiro ela vai fazer fluir, ela vai gerar emprego para a Andréia, para o Ademir, para a Marcela, para a SIC, para todo mundo. Então, quantas famílias são alimentadas, quantas famílias recebem a bênção dessa administração que a Luz Dalva faz? Então, aí a gente compreender. Jesus não veio condenar nada, mas nós precisamos saber como utilizar tudo que nos foi colocado no caminho. Até mesmo a questão de uma enfermidade na nossa vida. Porque essa enfermidade é um material de trabalho que nós precisamos naquele momento para nos melhorarmos. É a ferramenta que o papai coloca para a gente o tempo todo. Então, na oração do Pai Nosso, nós falamos, seja feita a vossa vontade. E muitas vezes nós queremos fazer barganha com Deus. A Estela vai e faz uma promessa de eu viajar não sei quantos quilômetros a pé para me ser curado. Nós estamos trocando com Deus. E, em verdade, nem a Estela que está indo. Ela fez algo para que eu fizesse. Entende? As vibrações positivas dela, ótima. Mas a gente fazer barganha para Deus, não. Porque esse momento é o que a Luz Dalva falou da questão do paz que a gente precisa. Porque o paz é uma transfusão de energia. E altera todo o campo. Então, nós não precisamos preocupar com as moscas. Nós temos que preocupar em curar a ferida. Porque mosca vai sempre existir. Agora, se eu tenho uma ferida aberta, aquela ferida vai juntar mosca.
Então, aí entende que às vezes a gente fica no foco de querer matar a mosca, mas ele não cuida de querer curar o corpo, mas a alma está adoecida. E como que a alma adoece? Como que nós adoecemos a nossa alma? Porque a gente guarda mágoa, rancor, a gente não valoriza o que nós temos, nós achamos mais bonita a grama do vizinho do que a nossa. Então, aí, quando ele vem trazer o que nós vamos ter de retribuição, aí tem uma questão do Livro dos Espíritos também que a gente vai entrar nessa questão da retribuição para a gente compreender. Então, a nossa gratidão a Kardec por ter trago esses ensinamentos também. Porque quando você fala assim, ó, o que Jesus condenou? Nada. Nós precisamos saber daquele material de trabalho o que nós podemos tirar de melhor. E a partir do momento que a gente começa a buscar verdadeiramente do Cristo, que nós vamos trabalhando o Evangelho, não aqui, mas na nossa vida, aí a gente começa a receber essas mensagens de espíritos superiores para nos auxiliar, para que a gente verdadeiramente possa auxiliar o outro. Porque senão a gente vai falar, não, Jesus veio, pregou que igual quando fala a questão do camelo, em verdade, numa tradução lá para explicação, era tipo uma corda que enfiava dentro de uma coisa, não é? Aí na tradução que era corda com camelo, meio que puxou, então ficou, mas o entendimento é o mesmo. E aí você vai pensar, porque nós temos muitas pessoas que têm um infortúnio, mas que são de nariz em pé. E a gente tem tanta pessoa que tem tantos bens e que ela está para auxiliar. E aí nós vamos ver como a gente tem agora o entendimento da pluralidade das existências. Nós sabemos que hoje o Ademir pode vir rico, bem abastado, e amanhã ele pode vir numa situação de mendigância, normal. Porque são as ferramentas que nós precisamos. E aí nós vamos falar, Deus fez algo que seja contra alguma coisa e quis prejudicar os Dalvi e colocar o Ademir lá no alto, é igual a gente vai pegar a questão dos anjos. Se Deus já fez os anjos lá de cima, que já são anjos, e o Ademir mais a Marcela precisando lutar aqui para não virar anjo, não teria justiça? Não é? Pensa só, Marcela, ela já tem os anjos, então por que não fez eu também anjo? Eles também passaram pelos mesmos processos que a gente passou para chegar nesse estado de anjo, né? Porque todos os espíritos vêm para serem construídos, né? A evolução dele, nenhum vem completo, todos passaram pelas mesmas etapas. Só que uns conseguiram fazer isso mais rápido, uns venceram mais depressa, né? Se tiver mais boa vontade, seguir mais rápido o caminho, e outros vão, cada um no seu tempo, aí uns vão demorar mais. Pois é, então, não é que... até mesmo os discípulos de Jesus, que foi aqui o Felipe e o Tadeu, eles pensaram assim, que não podia ter duas camisas, que a gente tinha que doar. E aí Jesus ficava vendo aquelas contendas, mas como ele é um excelente pedagogo, então ele tinha que aguardar o momento certo para que ele pudesse transmitir aquela mensagem de uma forma concreta, que é o que a gente fala na educação infantil, que você pega material concreto, os blocos lógicos, a corda, para que a criança pudesse aprender. Então ele aguardava o momento certo para ele poder falar com eles o que era necessário para compreender. Aí nesse texto de Humberto de Campos, que é o Servo Bom, no capítulo 23, que nós estamos lendo aqui, então depois dessas contendas todas, aí tem uma situação que vai falar que Jesus, da passagem de Jesus com Zaqueu, que a gente compreende. E aí o que aconteceu? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e quando eles viram Jesus, que pegou de braços dados com Zaqueu, e foi escutando as abobrinhas que Zaqueu falava. Zaqueu todo feliz porque tinha encontrado com Jesus, né?
E aí você falou, mas esse Jesus está doido também. Aí você vê, é um homem de má reputação e ele ainda vai comer na casa dele, sendo que podia ir para a casa de alguém que fosse humilde. E ele seguindo, mas aí já era o momento para ele ensinar a questão da riqueza. E como Zaqueu sabia que ele já tinha falado dessa questão do rico, tinha falado, né, que era complicado para entrar no reino dos céus, o que acontece? Aí ele já contou, Senhor, eu sei que eu tenho a quantidade, sou abastado, tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho procurado a outros irmãos auxiliar na criação de ovelha, para trabalhar o solo. Então ele foi mostrando, aí Jesus pegou e falou assim, pois é, meu amigo, hoje faz morada de Deus na sua casa. Porque o que acontece? Ele sabia como trabalhar os dons que Deus tinha dado para ele. E ele partilhava aquilo. É igual a gente vai pegar uma caixa d'água lotada só para mim. Ela vai apodrecer. E se ela estiver fluindo, ela vai regar todo mundo e auxiliar todo mundo. Fala. Não, é. Não é isso? Mas é isso mesmo. É isso mesmo, porque o Zaqueu estava na hora certa, né? Por isso que Jesus, aquele momento era o momento da salvação de Zaqueu, né? Porque ele tinha transformado. Aí começou onde Jesus era a hora certa da transformação dele. Uhum. E cada um tem a sua hora certa, você falou, né? Tem um momento certo dessa transformação. E para ele ensinar os discípulos, né? Que eles condenavam essa riqueza. Eles pensavam assim, pois é, mas se... Aí a impressão que dá é que Jesus veio para fazer todo mundo miserável. E o progresso é isso, de que cada um tenha compreendido o material de trabalho que cada um tem. Então, nós precisamos compreender, se hoje nós atravessamos um momento complicado, é porque nós precisamos atravessar aquele momento complicado. Mas vai vir um momento em que nós vamos estar na prova da riqueza, na prova da beleza, para que a gente não venha cair. Então, é isso que nós precisamos compreender. Então, que bom que hoje nós estamos buscando algo para que a gente possa melhorar a cada dia. Então, cada um de nós está buscando algo para melhorar a cada dia. E aí, quando ele traz isso, que ele explica nessa passagem, ele vai trazendo para a gente que, como Zaqueu sabia usar a riqueza. E foi Zaqueu que foi explicando para ele. Porque ele sabia da dificuldade de cada um. E aí, qual a retribuição que a gente vai ter? Igual quando Jesus veio. Ele nos ensinou a humildade. E ele nos falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos seguir esse caminho, essa verdade e essa vida. E aí, o nosso modelo é Jesus. Nós não podemos seguir o modelo que não vai nos acrescentar. E nós fomos feitos para o amor. E para o amor, flui. E quando a gente é rebelde, nós estamos nadando contra a maré. Aí a gente sente dor. Por isso é que nós sofremos. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. E não a vontade que Deus quer que a gente faça. Então essa é a questão da retribuição. E aí Jesus não participava dessas contendas. E é o que nós falamos. Quando chegou o grande dia que ele pôde explicar como que era essa questão da riqueza e como que era a questão de como trabalhar. Tem algo aí que você viu bacana que pode falar? Você vai falar da hora que Jesus está lá com o Zaqueu? Você vai falar ainda? Pode falar. Que eu achei legal que a hora que Jesus está lá, né, na casa do Zaqueu, que aí os discípulos foram contra, né, Jesus ir. E aí, quando eles estavam todos na casa de Zaqueu, que Zaqueu era muito mal visto, né, pelas pessoas, por conta de cobrar os impostos, de cobrar de forma indevida, né? E aí ele serviu um lanche para todos e tal, e fez um comentário que ele era um cobrador de impostos mal visto,
e que já há algum tempo ele tinha observado que ele vinha empregando dinheiro em ajudar as pessoas que o rodeavam ali, dando emprego para as pessoas, que pessoas vindo de fora, né, trabalhavam para ele já há algum tempo na terra, nas terras dele lá. E aí Jesus elogiou, abençoado seja o seu esforço. Aí ele ainda falou que os servos da casa dele nunca encontravam sem sincera disposição para servi-lo. Aí Jesus ainda elogiou de novo, regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos do Pai. E aí, ele que tantas vezes foi injustamente acusado, ficou muito satisfeito. E aí a palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Então ele ficou mais extasiado ainda e exclamou alegremente, que era tão profunda a alegria dele que a partir daquele dia ele ia repartir metade dos bens dele com todo mundo, né? Com as pessoas. E que se ele havia prejudicado alguém, ele ia indenizar essas pessoas, né? Quadruplicadamente. E aí Jesus o abraçou e respondeu que bem-aventurado era ele, que agora contemplava em sua casa a verdadeira salvação. Então, na verdade, eu entendi aqui que Jesus tinha ido lá não só para dar a salvação a ele, porque ele já estava no caminho da salvação, mas para mostrar a todos que ele estava nesse caminho, porque ele estava sendo injustiçado. Ele já estava no caminho do bem, mas ninguém sabia. E aí, né, principalmente, alguns dos discípulos, mas notadamente Filipe e Simão, que tanto estavam condenados, tiveram que naquele momento engolir o orgulho deles. Porque eles foram um dos que condenaram Jesus por estar junto com Zaqueu. Então, assim, Jesus, mais do que colocar Zaqueu no caminho do bem, porque ele já estava ali para mostrar a todos que ele estava no caminho do bem, mas principalmente aos discípulos dele que o estavam condenando, né? Julgando Jesus, o próprio Jesus, de estar com Zaqueu. E aí, voltando, né, eu lembrei de duas situações quando você estava falando. Primeiro, porque Jesus não veio para estar só com quem está no caminho do bem, ao contrário, né? E os discípulos não foram escolhidos entre as pessoas boas, né? Os discípulos são pessoas comuns, né? Que foram escolhidos para, nem sei se a palavra escolhido né? Mas pessoas que seguiram ele para estarem no caminho do bem. Assim como todos nós não somos perfeitos. Nós estamos seguindo Jesus para atingir a perfeição. Se a gente fosse todos perfeitos, nós não precisávamos estar seguindo, a gente estaria com ele. E não, né, junto, caminhando para estar com ele, né? Ou caminhando para atingir, né? Estamos caminhando com ele, mas não para atingir. E aí eu me lembrei quando você estava falando, lendo aqui e ouvindo o que você estava falando, daquela situação de Chico distribuindo cestas na casa dele, que as pessoas que o ajudavam, quando comentaram com ele, que uma das pessoas que estava na fila para receber a cesta era uma pessoa abastada, que não precisava, lembra desse caso? Né? Que devia tirar, porque não precisava da cesta. E o Chico falou, deixa ele lá. Então, muitas vezes, a gente não precisa do dinheiro em si, ou da cesta em si. Mas, às vezes, a gente precisa do ensinamento que vem com aquilo. Né? A gente precisa do que vem por trás daquilo. Então, às vezes, a gente está numa fila, por exemplo, para ser beneficiado, às vezes, com uma doação de alguma coisa, mas não é do bem material em si que nós precisamos, mas, às vezes, do diálogo que está tendo ali no lugar, às do vezes a própria carinho. pessoa nem sabe. É um vazio que está sentindo, vai buscar algo, né? Exatamente. Às vezes você está ali numa fila, por exemplo, de distribuição de pão com molho, não é nem porque você está com a fome do pão com molho, mas às vezes o ambiente do pão com molho é tão gostoso que você quer estar ali né, no meio do pão com molho. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter um olhar menos julgador e condenador, né, e mais fraterno.
E a gente julga o tempo todo, né? A gente olha e fala assim, nossa, olha lá, fulano de tal tá ali, ó, no meio do... Né? O próprio bazar, né, Maria? Eu amo as roupas do bazar. E aí os outros acham que tem que estar no bazar somente quem não tem dinheiro para comprar roupa na loja, roupa nova, né? Então o olhar é muito julgador. E muita gente não vai no bazar por vergonha de comprar a roupa usada do bazar. Aqui é. Porque acha, exatamente, porque acha que vai ser julgado por estar comprando uma roupa usada. Né? Então tem o orgulho de quem tem a vergonha de comprar uma roupa usada do bazar e tem o olhar julgador de quem acha que a pessoa que tem dinheiro não deve comprar uma roupa usada no bazar, tem que comprar roupa nova. Então tem essas duas situações. Perfeito. Isso aí também é uma fala de um dos apóstolos, acredito eu, que foi Levi, que falou assim, no que você falou, aí ele falou, porque tem muitos os que têm dinheiro e na hora de pagar os impostos, ele chora como se fosse mendigo. O Levi, mas é o que você fez as palavras de Levi sem ter lido. Entendeu? Porque, e é o que a Cica tinha falado. Então, porque aí a gente vai, o que Jesus fala, porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? A que socorre o necessitado de um dia ou que adota providências para uma vida inteira? Então, é o que a gente vai ver. Nós, às vezes, pensamos que o auxiliar uma vez com algo de uma vez só naquele momento, você até tirou de perto de você, ou aquilo que vai ser para uma vida toda. E as pessoas que têm a condição maior é que vai gerar um emprego para sustentar as famílias. Então, bem-aventurados os que sabem trabalhar o dinheiro de forma a auxiliar os irmãos. E que nós, enquanto trabalhadores também, que a gente faça jus ao emprego que a gente tem. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando e falando mal do patrão. Então, quer dizer, a gente nem aquilo ali, que é a parábola dos talentos, que no final Jesus vai contar a parábola, acho que é a parábola dos talentos mesmo que vai contar no final, porque o que acontece? Eu não sei valorizar o patrão que soube gerar, não só para mim, mas um monte de irmãos, aquele serviço. Então, e qual a recompensa que nós vamos ter? Que é a pergunta que Pedro fez para Jesus. Porque Pedro tem um texto, não vou me lembrar agora qual dos 3 livros, que acho que é não vou lembrar qual que é o livro, não vou. Sabedoria do Evangelho, porque ele tinha condições, ele era um pescador, e tipo assim, é como se ele fosse o chefe lá dos pescadores. Então eles tinham a venda dos peixes, né? Que era o alimento. Então ele tinha algo, e ele largou aquilo tudo ali para seguir Jesus. Mas em verdade ele não largou tudo, porque eles trabalhavam o dia todo, e quando era tarde, que eles iam para a casa de Pedro, que é o Simão Pedro, para trabalhar o Evangelho. Que aí a gente vai pegar o Jesus no lar, que são os ensinamentos dele feitos na casa de Simão Pedro. E aí a gente fala assim, a nossa gratidão a Emmanuel, a nossa gratidão a Chico, a nossa gratidão a Divaldo, a Amélia Rodrigues, a todos esses que trouxeram o entendimento para nós. Porque acredito eu que se o Ademir fosse de uma outra denominação religiosa, eu não teria tanto sentido na vida quanto tenho hoje com a doutrina. Porque aí a gente compreende todas as situações e nós falamos, seja feita a vossa vontade. Né? Porque aí a gente sabe que nesse momento, o que verdadeiramente eu preciso é isso. E aí tem aquela passagem que fala, bateis e obtereis. Tá, mas será que o que eu vou receber vai ser bom para mim? É igual quando a gente pega a filha do senador Publio Lentus, a Flavinha, que ela estava com lepra e ela estava próxima do desencarne. E aí eles tanto pediram, tanto imploraram e conseguiram a recuperação dela. Ela recuperou. Mas olha o quanto ela sofreu depois. Ela ficou cega, o marido que ela casou não foi bacana. Então, quer dizer, ela tinha um determinado tempo, mas a não aceitação dele para que ela retornasse à pátria espiritual, e aí eles seguraram ela ficou. Mas aí ela teve muitas provações.
Então, às vezes, a gente quer que seja em cima da cama sofrendo, mas que esteja ali, não compreendendo que aquele ali é o momento da libertação. E aí é o que cabe a gente nessa retribuição que nós precisamos a Deus, da gente estar verdadeiramente apoiado pela misericórdia divina, para que a gente possa compreender. Diga, André. Não. Ah, tá. Porque aí é isso. Então, ele não veio para trazer, para transformar todos os homens em miseráveis. E os que sabem empregar o sagrado depósito de Deus. Então, nós precisamos saber empregar o sagrado depósito de Deus. Não só na fortuna, mas no trabalho também que a gente tem, que a gente saiba valorizar. E não importa qual trabalho. Você imagina se todo mundo se transformou em médico. Então, aqui todo mundo é médico. Quem vai trabalhar na limpeza do hospital? Quem vai trabalhar na parte administrativa? Todo mundo quer ser só médico. Então, para a gente ver que cada um, no seu lugar, exerce uma função bacana. O Ademir faz hambúrguer. O médico vai lá à noite, altas horas da noite, e vai comer um hambúrguer. E se não tivesse, ele ia ficar com fome? E aí tem quem fez o pão, que trabalhou à noite. Então, você vê, tem toda uma cadeia e cada um precisa fazer de melhor grado. Concorda? Então, aí a gente vai compreendendo toda essa situação. Aí, cadê o texto? Então, quando Emmanuel traz para nós na lição de 2, aqui, ó, a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. É o que nós falamos, a gente vem aqui no templo. Para que nós estamos aqui hoje buscando esse entendimento do Evangelho do Cristo que está em Mateus 19, 27? Então, essa pergunta de Pedro é a nossa pergunta também. O que a gente vai receber? E aí nós precisamos compreender que nós estamos no nosso melhor momento e que Deus nos deu a oportunidade da gente resgatar aqueles débitos que nós temos, ou o aprendizado que nós precisamos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, ou nós estamos sendo provados, que é algo que Deus nos deu, para que a gente possa passar e melhorar. Alguém quer falar? Se alguém aí quiser falar, é só levantar a mão. O Daniel vai olhar aqui quem levantou a mão no coisa. Aí aqui, ó, consagra-se o homem a determinado ciclo de fé e clama de imediato que receberei. A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que receberá o grão maduro após a colheita, o triturador, que ele ajuda a retificar, a purificar-se. Quem levantou a mão, pode falar. Eu acho que eu me esqueci o microfone aberto. Sim. Aberto isso. Bia, fala aí. Não desativei o microfone dela. Não, ela deve ter deixado aberto. Não, ela não levantou a mão. Tá, mas estava dando, né? Não, levantei sim. Perdão, então. Levantei sim. Eu queria colocar, né, que quando a gente fala em riquezas, sempre vem a questão monetária, né? E a nossa riqueza, a gente sabe que a maior riqueza é a espiritual. Zaqueu tinha riqueza monetária, ele só não tinha riqueza espiritual. E aí me faz lembrar, né, do Evangelho de Jesus, o bom pastor, que quando a nossa pobreza espiritual, eu vejo que nós somos aquela ovelhinha, que naquele momento, como vocês citam Zaqueu, que aquele momento, Zaqueu era aquela ovelhinha que precisava estar nos braços de Jesus, porque a riqueza dele era só monetária. Nosso microfone está desligado. No Livro dos Espíritos, a questão... Mas você não acabou de ler tudo, não? Acabou, não? Acabou. Qual que é? Você tá Não, vendo aí? é continuação, é só para entendimento. Como é que é o Livro dos Espíritos? Qual que é a questão? 918. Característica do homem de bem. É pra ler? É.
Questão 918 do Livro dos Espíritos. Caracteres do homem de bem. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído desse sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que ele cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhe as deu, também lhe as pode retirar. Se sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora quem, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Aí isso daí é pegando um gancho na fala da Bia, do que ela trouxe para a gente. Possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. Então, a característica do homem de bem, né? O que é? Ele vai sacrificar os seus interesses à justiça, sem contar com qualquer retribuição. Então, é o que nós colocamos, que todos nós falamos aqui, da questão de Pedro. André também falou que os apóstolos eram homens comuns, igual nós. E aí nós temos um pouco de cada um. Nós temos um pouco de Tomé, de não ter fé, de não precisar crer, ver para crer, né? A gente tem um pouco do Pedro, que é pedra, então é mais bruto, e aí a gente vai compreendendo que cada um daquele, em algum momento, representa a gente. E aí o que vem trazendo no Livro dos Espíritos, na questão 918, que depois vocês dão uma analisada, que possui, então, esse sentimento de caridade. E aí, qual que é a caridade verdadeira para Deus? Aquela que vai suprir o momento ou aquela que vai suprir para uma vida toda? Então, a gente compreende que no momento, às vezes, precisa, mas depois faz-se necessário aquele que vai suprir para uma vida toda, né?
essa questão do amor. Deus é amor. Jesus veio ensinar o amor. Nós precisamos copiar Jesus, nós precisamos copiar o amor. Então eu tenho que ver na Andréia uma irmã. Eu tenho que ver na Luz-Dalva um irmão. E se estão em situações, ou às vezes que nos agridem, ou qualquer outra coisa, que há dificuldade que o Ademir também está encontrando, nós vamos ouvir, ver até onde eu dou conta, e depois deixar seguir em frente. Porque cada um está no seu processo e no seu estágio. E não somos nós que vamos tirar ninguém de nada, não. Nós precisamos buscar para nós mesmos primeiro, para que depois a gente possa fazer germinar essa sementinha no coração do irmão. Então, é essa questão do amor. E faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição. Porque nós precisamos fazer não o bem, eu querendo mostrar para o outro que eu estou fazendo. Que aquilo verdadeiramente saia do coração. E muitas vezes não sai do coração. Nós queremos fazer para mostrar para o outro que nós estamos fazendo. E aí a gente já recebeu aqui na Terra as homenagens. Então Deus nada não nos deve. Porque o que a gente fez, já outra pessoa já chegou, não, que bacana você fez e tudo mais. Então é aquela que a mão direita faz, a esquerda não saiba o que está fazendo. E a outra passagem que está, deixa eu ver aqui, essa da Mateus 6:3. A descrição no ato de fazer. Aí, se a gente for lá em Mateus 6:3, ele vai estar falando isso, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Porque nós, muitas vezes, queremos fazer e, às vezes, a gente auxilia de forma que queima no outro. Aí tem até uma história assim, que o rapaz era montador de móveis e ele estava desempregado e não tinha serviço. Aí o que o rapaz fez? Ele foi na casa dele, desmontou o armário e chamou o rapaz para montar. Porque aí ele auxiliou Sem humilhar. sem humilhar. Gracinha. Então aí eu falo assim, são coisas simples, é igual o espiritismo é consolador, né? Que a gente fala é consolador. E aí fala assim, o Ademir não teve filho porque ele fez muito aborto no passado. Aí eu não estou sendo consolador. Mas quando você fala, Ademir, você não pode ter filhos gerado por você, mas você pode ser pai de um monte de irmãos. De um monte de irmãos. Aí é uma situação consoladora. Então é a gente saber como trabalhar, porque de repente a pessoa começa a estudar, aí ela vai compreender, porque nós precisamos compreender que nós temos as nossas dificuldades, porque nós semeamos. Mas isso é falado aqui dentro porque a gente está preparado para ouvir. Né? E também é consolador que faz a gente aceitar o que está acontecendo, porque a gente sabe que a gente tem que passar nesse momento agora, é isso. Você tem que vir assim, igual o meu caso também, né? Eu não tive filho, mas eu adotei a Cleidilane. Então, e aceitar essa situação, e agradecer a Deus por isso, né? Porque é o que a gente tem que fazer, isso, porque a gente está passando o que merece mesmo. Precisa. Porque aí até no Boa Nova, que eu acho que é um livro que todo mundo precisava ler, é fantástico, né? Aí tem o caso lá da Maria de Magdala, que a gente não pode confundir as Marias, porque tem um monte de Maria no Evangelho. Então, a Maria de Magdala era a que lavou os pés de Jesus e secou com um dardo muito caro, porque ela tinha condições. E ela tinha sede de amor, e ela buscava esse amor na terra. E quando ela encontrou Jesus, então, ela descobriu o verdadeiro amor. Aí ela foi lá e derrubou o perfume todo nos pés dele, lavou e ia ficar bravo. Gente, mas aquilo ali dava para comprar muita coisa para auxiliar outros irmãos. Então, é a gente não compreender o que tem que ser feito.
E aí teve essa situação. E ela depois falou assim, ela pegou e falou assim, dos filhos que ela poderia cuidar. E ela pegou e falou assim, mas eu não posso ser mãe. Aí falou assim, você não pode gerar, mas nada te impede de auxiliar os irmãos que não têm. E mãe não é de filho pequeno. Igual a Andréa trabalha em escola, ela tem 1 tonelada de filhos na escola. É mãe. Porque o sentimento de auxílio é o de mãe. O sentimento de acolhimento é o de mãe. E aí, quando Jesus passa isso para ela, aí ela foi como quando Zaqueu conversou com Jesus, que ele deu asas para Jesus, para Zaqueu, né? Fala. Dentro, né, desse papel de mãe, a gente pode lembrar de Irmã Dulce, de Madre Teresa, né? Não foram mães, e foram muita mãe. E teve um papel de mãe espetacular. Tá fechado o microfone. Fala Eu estava falando aqui do, como hoje é Dia dos Pais, nós vamos falar do Divaldo também, né? Que foi dito para ele que ele não ia poder gerar filhos. Aí ele ficou muito tristinho na época, né? Mas depois ele entendeu, e ele tem quase 1000 filhos lá na Mansão do Caminho. E aí o bacana que aí tem ele eu acho assim muito engraçado, tem umas partes que ele fala, né? Aí ele contando que quando ele foi para registrar, precisava de uma mãe, e que mãe? Aí tava tipo a Luz Dalva já tinha desencarnado, tava do lado, e falou: "Não, Luz Dalva". Aí o menino Clarinho, depois o outro, não, é porque foi feito depois da meia-noite. E aí ele foi as desencarnadas, que eram os nomes das mães dos meninos. Então, assim, para a gente ver que quando você está com o intuito de praticar o bem, tudo conspira a favor para que possa ser auxiliado. Então, nós não estamos desamparados em momento algum, em nada. O tempo todo a gente está amparado. E aí, quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Esse aqui, você que vai ler, aqui, ó, tá aqui. Espera lá. O 3. Não. Fazer o bem sem ostentação. Aí só um pouco para a gente ter. Qual pedacinho? Esse aqui, o 3. Esse primeiro pedacinho? Vai o primeiro pedacinho, depois nós vamos ver se vai dando comentário. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação, item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura. Ou mesmo que não crê na vida futura, se diz o contrário, age como se não cresse no que diz. Tá bom? Quantos há que não prestam o serviço senão com a esperança de que o beneficiário irá gritar o benefício sobre os telhados?
que a claridade darão uma grande soma, e na sombra não daria uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada mais. Não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É a figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço. Atento se alguém não lhe viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também recebem sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Pois é, e o que Jesus falou, né? As sábias palavras de Jesus. Aquele que fizer o bem. Aquele que fizer o bem com ostentação já recebeu a sua recompensa. Então, nessa retribuição, que privilégio caracteriza o pão depois do forno? Então, o pão ele vai servir o quê? A graça de servir, né? Não se forma um cristão para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Então, não se forma o cristão para que a gente possa estar, enfeitando algo, mas que é para essa regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos. Com ele, se rodeavam de gratificação da natureza física, com os quais abreviaram a própria morte. Nós temos até a história de um rapaz que ele ganhou na loteria, e aí, 3 dias depois, eles mataram ele. A própria esposa matou para ficar com a herança. Então, aí, às vezes, a gente quer algo que seja exorbitante, aquilo vem para a nossa vida, mas, em verdade, é motivo de nossa retirada. Então, em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-lo e de ser-lhes úteis. Está acabando. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão da Boa Nova, viu de perto a necessidade de renúncia. Quanto mais lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de atender e a glória de servir. Então, olha para você ver. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, porque, em verdade, está colocando aqui que nós somos presos às coisas terrestres. Nós queremos fazer para que o outro daqui veja, não para que Jesus. É igual quando uma pessoa vai furtar algo. Está fora da presença do dono que está sendo furtado. Mas o tempo todo estamos em presença de Deus. Então, quem verdadeiramente vai nos auxiliar é Deus. O que está sendo prejudicado não está vendo. Mas em presença de Deus, nós estamos o tempo todo 100%.
Aí é o que nós precisamos compreender. Então, nós estamos saindo dessas zonas inferiores da vida. Recorda que a felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de atender e a glória de servir. Então, que nós estejamos nessa de auxiliar, de entender e de servir. Nossa gratidão. Agora, se alguém quiser fazer algum comentário, e a prece. E o passe, vai ter passe. Então, a nossa gratidão. Se alguém quiser fazer algum comentário. Individual. Coletivo ou externo individual? Alguém quer tomar individual? Alguém quer? Individual? Ela quer. Não, pode ser coletivo. Pode ser individual, né? Agora vai ter. Não pode ser coletivo. Vamos. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos, neste momento, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, por esse momento de reflexão do Evangelho do Cristo. A nossa gratidão a Chico, a Emmanuel, a Divaldo, a Kardec, que trouxeram esses ensinos de forma bem minuciosa para que nós possamos a cada dia aprender um pouco mais. Então, que nesse momento as nossas energias, as nossas vibrações positivas possam estar indo de encontro aos nossos mentores, a Deus, a Jesus, e estar levando conforto a todos os nossos irmãos que estão nos dois planos de vida. Então, que cada um possa receber essa gotinha do amor de Jesus e sentir um coração renovado. Que Jesus renove também os nossos corações neste momento. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos os pais, né? Que hoje é dia dos pais. Assim seja.